A paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal Recalculando a Rota. Eu sou Davi Nascimento e nós vamos hoje para mais uma lição, a segunda lição do nosso trimestre, o terceiro trimestre de 2021. A revista que fala do plano de Deus para a nação de Israel e é baseada nos dois livros dos reis, em 1º e 2º Reis. E a lição de hoje fala sobre o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Você imagina as consequências que pode ter um conselho dado de forma errada ou você ouvir um conselho errado? Você já imaginou quais consequências pode causar um mau conselho? Nós vamos entender isso nessa lição de hoje. Eu espero que você fique aqui conosco até o final e eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Antes de começar, eu queria te fazer um convite a se inscrever nesse canal. Se inscreva, participe desse projeto junto conosco e eu gostaria de tirar uma dúvida com vocês. O canal Recalculando a Rota está com a intenção de sortear uma Bíblia de estudo. Só que surgiu uma dúvida aqui. Nós pensamos em uma Bíblia de estudo pentecostal e uma Thompson. E aí eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários qual Bíblia de estudo você acha mais interessante ou qual Bíblia você gostaria de ganhar em um sorteio. Qual dessas Bíblias você prefere, a pentecostal ou a Thompson? Caso você tenha uma outra de preferência, coloque. Vai que surge uma terceira opção aqui e a gente opta por ela. Então, sem mais delongas, vamos à nossa lição. O reino dividido, Jeroboão e Roboão. Dois personagens que surgem logo após Salomão falecer. E nós vamos entender por que o reino se dividiu, por que a nação de Israel se dividiu em reino do norte e reino do sul. 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. O textuário nos diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Está em Provérbios, capítulo 19, verso 21. A verdade prática nos diz que os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Olha só o quanto é importante um bom conselho. Conselhos que são dados com amor, eles podem nos livrar da morte. Os objetivos da nossa lição, o geral é ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. Os objetivos específicos são elencar as principais causas da divisão do reino, apresentar as falhas e más decisões de Roboão e pontuar o pecado de idolatria de Jeroboão. Ao lermos os dois livros dos reis, nós percebemos o quanto boa parte dos reis erraram. Do Reino do Sul, alguns reis ainda conseguiram não se envolver tanto com a idolatria, ou pelo menos por um tempo não se envolvia com a idolatria, mas depois de um tempo acabavam se envolvendo. Mas os reis do norte, praticamente todos se afundaram na idolatria. E Jeroboão é quem começa essa sina de idolatria no Reino do Norte. A nossa leitura em classe está no primeiro livro dos reis, capítulo 12, e aí nós vamos ler do verso 1 ao 10, o verso 13, 14 e do 26 ao 29. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito. Enviaram e o mandaram chamar, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: o teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes disse: ide-vos até ao terceiro dia e voltem a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo:
como aconselhai vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhes, lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, e estavam diante dele. E disse-lhes: que aconselhai vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que havia crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivias sobre nós. Assim lhes falarás: meu dedo mindinho é mais grosso que o lombo de meu pai. Verso 13. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado. E lhes falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpião. O verso 26, nós já vamos lá para Jeroboão, e ele toma uma decisão provocada também por um mau conselho. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou o conselho, e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel, e colocou o outro em Dan. Olha só que trágico, que trágico. Jeroboão toma conselho e faz o povo pecar. Jeroboão faz com que o povo caminhe para a idolatria. Deus, quando usa o profeta Aías e fala que daria a ele 10 tribos, Deus deixa muito claro que ele continuaria habitando em Jerusalém e que deixaria um descendente de Davi no governo de 2 tribos por amor a Davi, mas avisa ele: porém, o lugar que eu escolhi para habitar o meu nome será Jerusalém. E Deus deixa claro, a partir das palavras do profeta, que era para as outras 10 tribos continuarem indo adorar a Deus em Jerusalém. E ele, por medo, acaba tomando essa decisão que custou às 10 tribos do norte, ao reino do norte, o exílio e a extinção desse povo. Esse povo, eles não conseguiram retornar do exílio, eles não conseguiram reconstruir da forma que o Reino do Sul conseguiu retornar. Para vocês verem o que um mau conselho pode causar. Na nossa introdução, o comentarista nos diz que após a morte de Salomão, em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono, que é o que nós lemos ali quando a congregação toda vai a Siquém. A congregação eram os líderes, os chefes das tribos. Havia um rei, mas havia representantes de todas as tribos, tinha representantes de cada tribo, tinha as famílias que eram representantes dessas tribos e era chamada de congregação. Quando o texto bíblico nos fala congregação, são esses líderes, esses chefes das tribos, das 12 tribos, que se reuniam para tomar decisão. O comentarista nos coloca aqui que Roboão foi o principal responsável pela divisão do reino em 2 partes, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na nossa vida. É claro que quando a gente olha só o capítulo 11, nós focamos
apenas nesse conselho. Vale lembrar que Deus já havia falado que dividiria o reino com Salomão ainda em vida. E é o motivo de Jeroboão estar lá no Egito, porque Deus havia falado que daria as 10 tribos a ele, e Salomão fica sabendo e então começa a perseguir a Jeroboão, porque Salomão havia cedido aos caprichos das suas esposas. Nós vimos na aula anterior que ele havia cedido a esses caprichos e tinha permitido que elas começassem a cultuar outros deuses dentro da nação de Israel, em Jerusalém, aos arredores de Jerusalém, e o próprio Salomão, na sua velhice, chega a ir e participar desses cultos para agradar as suas esposas. Mas esse fato só se concretizou, a divisão do reino só se concretizou por causa da atitude de Roboão aqui, em não ouvir o conselho dos mais velhos e ouvir o conselho dos mais jovens, de pessoas que não tinham experiência suficiente para assumir essa função de ser conselheiros. Quando a gente lê o capítulo 12, a gente percebe essas 10 tribos um tanto contrariada com a forma que Salomão havia se portado como rei da nação de Israel. Salomão, que governou com uma certa paz, teve um reinado de paz marcado por paz e bons tratados diplomáticos com as nações vizinhas, ele teve a oportunidade de construir grandes obras, construir palácios, ele construiu o templo, e para que essas construções fossem possíveis ser realizadas, a carga tributária era muito pesada. Os seus investimentos eram direcionados para a construção, projetos arquitetônicos grandiosos. Quando a gente lê, por exemplo, a rainha de Sabá vindo a Jerusalém para conhecer a Salomão, para conhecer o que ele havia construído, ela fica impressionada com a sabedoria de Salomão e com todas as obras que foram realizadas em Jerusalém. E para que esses projetos acontecessem, a carga tributária era muito pesada. Esse pessoal, a nação de Israel, os líderes da nação de Israel, os líderes das tribos, sobem até Siquém com um certo descontentamento da forma como Salomão havia lidado nessa questão das cargas tributárias. Então esse autoritarismo culminou num descontentamento das 10 tribos do norte. As tribos de Judá e Benjamim, o rei Davi, pai de Salomão, era da tribo de Judá. A primeira coroação de Davi, ele é coroado apenas como rei da tribo de Judá. E depois que Saul morre, ele assume o reino de forma unificada. Então, a tribo de Judá naturalmente ficaria com a família de Salomão, com a família de Davi. Até porque eles estavam no poder, eles governavam, eles faziam parte do poder. Então, eles não tinham por que estar descontentes. A tribo de Benjamim também era bem atuante, participava ativamente do governo e fazia parte da corte. Essas duas tribos estavam em uma situação confortável, mas as outras 10 tribos estavam descontentes com a forma que Salomão havia governado, com os altos impostos. Vale lembrar que Salomão, devido ter se casado com tantas princesas de outras nacionalidades, além dessas mulheres trazerem os seus deuses e começarem a cultuar a deuses estrangeiros, a falsos deuses, dentro da nação de Israel, dentro da cidade de Jerusalém, aos arredores de Jerusalém, Salomão tinha que construir um mini palácio, tinha que dar um certo conforto a essas mulheres, ter servos para cuidar dessas mulheres, e tudo isso custava muito e era pesado para o reino. Então essas 10 tribos estão descontentes, as 10 tribos do norte estão descontentes. E essa bola de neve e essa pressão é lançada toda no colo do filho de Salomão, o Roboão, que vai assumir o trono. E diante dessa situação, o Roboão não conseguiu agir de forma sábia. Nós vamos ver aqui quais foram os erros de Roboão. Nós vamos ver que o primeiro erro foi repetir o erro do seu pai. Ele toma conselho com os anciões, mas só que ele também toma conselho com os mais novos, e ele acaba ouvindo o conselho dos mais novos. Só a soberba de alguém que está tão centrado em si para não perceber
que os seus amigos, os amigos que cresceram com ele, não tinham experiência suficiente para lidar com um fato desse. E ele resolve continuar com o mesmo projeto, com o mesmo ritmo de trabalho que o seu pai vinha empenhando. Era momento dele desacelerar as construções, os projetos que seu pai vinha trazendo, era o momento dele desacelerar, fazer um corte de gastos, esperar o povo acalmar e retomar em um tempo posterior. Mas ele já de cara, ele continua, não, meu pai foi duro com vocês, eu vou ser mais duro ainda. Meu pai pegou pesado com vocês e eu não vou pegar leve. Vocês não viram o que é dureza, vocês vão ver o que é dureza agora. Então ele continua com a mesma postura do pai dele, de ser pesado, de continuar sendo pesado, de continuar cobrando altos impostos e fazendo com que o povo trabalhe cada vez mais. Ao seguir esses maus conselhos dos seus amigos, o Roboão assinou a sentença da divisão do reino. As 10 tribos se rebelaram e ficaram sob o seu domínio apenas Judá e Benjamim. Roboão deu ouvido a maus conselhos e maus conselhos os levaram à ruína. Roboão só foi buscar conselho com os mais novos porque ele queria ouvir o que ele já tinha tomado decisão. A vontade dele, na verdade, era continuar com o projeto megalomaníaco do pai dele. Quantas pessoas ouvem um conselho, vem alguém dar um conselho e aquela pessoa fala, não, vou consultar outro, e ouve conselho, até chegar no conselho que ela quer ouvir. Irmão, nem sempre o melhor conselho é o que você quer ouvir. Sabe, nós precisamos ouvir as pessoas que têm mais experiência. Não precisa ser só mais velho. Às vezes tem pessoas até mais novas do que eu, por exemplo, que tem mais tempo e tem mais habilidade e mais prática com algumas coisas. E essa pessoa tem muito mais a contribuir do que eu, que às vezes não tenho tanta habilidade com aquilo. Então nós precisamos ouvir quem tem experiência. Os conselhos, eles não servem simplesmente para satisfazer o nosso ego. Nós precisamos buscar conselhos em quem tem experiência e pode contribuir para o nosso crescimento. E muitas vezes o que vai nos fazer bem é desacelerar. Mas nós nunca queremos, às vezes, recuar um passo. Muitas vezes é preciso parar, refletir, ver o que precisa ser feito. Nesse momento, ele precisava ouvir o povo estava cansado. O povo estava cansado e precisava de um rei que entendesse eles. Mas ele não ouve o povo. Ele não ouve os conselhos dos mais velhos. E nós precisamos estar atento a que tipo de conselho a gente tem ouvido. Quantas vezes eu vi pessoas sair de igreja porque ouviu uma palavra que não gostou. O pastor chamou a atenção para algo que ele estava fazendo e ele falou, não gostei do que o pastor falou para mim. Não era isso que eu esperava ouvir. O tom que ele falou comigo não foi legal. Eu não me senti confortável. E aí ele procura uma igreja que o pastor vai passar a mão na cabeça, o corpo de obreiros vai falar, não, irmão, é isso mesmo. Você pode continuar dessa forma, vai nessa tua força. Meu irmão, nós precisamos ter a humildade de ouvir quem tem mais experiência do que nós. O fracasso de Roboão foi não ouvir pessoas que já tinham servido junto com seu pai, que já haviam prestado um bom trabalho para a nação. E nesse momento esse pessoal entenderam que era momento de estar do lado do povo, de compreender a situação do povo. Mas ele decide ouvir um mau conselho. Ele deixou de lado o bom conselho dos anciões. Nem sempre a gente vai ouvir o que nos agrada. É importante ouvir conselhos de quem já faz algo há mais tempo que nós. É importante ouvir conselhos de pessoas que receberam a autoridade de Deus e têm responsabilidade para conosco. E principalmente, precisamos estar em oração para que Deus coloque as pessoas certas no nosso caminho para nos aconselhar. Ninguém consegue desenvolver um ministério de sucesso, um ministério frutífero, sem bons conselheiros. Todo bom obreiro, toda pessoa que desenvolve um bom trabalho no reino de Deus, todas essas pessoas tiveram bons conselheiros. Então nós precisamos selecionar, escolher e principalmente orar e pedir a Deus para que Ele coloque próximo de nós
bons conselheiros, pessoas maduras para nos ajudar. Então nós precisamos tomar cuidado com os conselhos que recebemos. Quando o orgulho se torna centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. O problema de Roboão foi justamente esse. Ele estava tão orgulhoso, ele estava se achando tanto que ele tomou uma atitude e as outras 10 tribos simplesmente deram as costas para ele e ele ficou apenas com 2 tribos por causa do seu orgulho, de achar que poderia continuar agindo como seu pai havia agido nos anos anteriores. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Quantas pessoas caíram no seu ministério, caíram na vida espiritual, entraram por caminhos tortuosos por causa de maus conselhos. Nós precisamos sempre ter a humildade de ouvir sábios conselhos, de ouvir quem já passou por experiências que nós estamos passando, que tem mais tempo no ministério do que nós. Nós precisamos ter a humildade de ouvir, porque a falta de conselho pode nos levar ao declínio moral, espiritual e ético. Essa história da divisão de Israel ela é muito triste. Ela é muito triste porque um reino que era para permanecer unido, uma nação que era para permanecer forte, ela se rompe. Ela se rompe e o reino do norte, as 10 tribos do norte, se afunda, se afoga na idolatria. E ela começa logo com seu primeiro rei, com Jeroboão. Essa história de idolatria, essa trama de idolatria começa aqui por causa do medo, por causa da insegurança desse moço. O Jeroboão, esse moço da tribo de Efraim, que reinou por 20 anos, foi o primeiro rei do Reino do Norte, reinou 22 anos em Israel, ele já havia servido a Salomão. Esse moço, que no capítulo 11, o escritor do livro dos reis nos diz que Jeroboão era um moço forte e Salomão o colocou como chefe da casa de José. Só que em um determinado momento esse moço vai ao campo, ele se encontra com o profeta Aías. O profeta Aías, que estava vestido em uma roupa, em uma veste nova, ele rasga as vestes e parte em 12 pedaços e fala: toma, fique com 10. Deus está te dando 10 das 12 tribos. Ele tem que fugir. Salomão descobre isso e começa a perseguir Jeroboão a ponto de Jeroboão ter que ir para o Egito. O Jeroboão era uma escolha de Deus. Deus já havia o escolhido. Ele não foi atrás do profeta. O profeta é que vai ao encontro dele. Só que esse moço, por insegurança, com medo de que as pessoas do Reino do Norte vá até Jerusalém cultuar a Deus, o que ele faz? Ele manda erigir 2 santuários de adoração com bezerro de ouro. Um ao norte, em Dan, na extremidade ao norte, e o outro na extremidade ao sul, em Betel, já bem próximo de Jerusalém. Ele coloca esses 2 bezerros de ouro. Ele coloca os sacerdotes para fazerem parte desse culto, que ele chega a dizer: olha, tá vendo esses bezerros aqui? Foi ele, o Deus, que os tirou da terra do Egito. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Cuidado com o tipo de adoração que você tem prestado. Olha só que o intuito era cultuar ao Deus que havia tirado eles do Egito. Mas eles fizeram da forma errada. Deus havia dito que não era para fazer imagem de escultura para adorar. E Jeroboão faz essa imagem e faz com que o povo adore essa imagem. E essa foi a perdição desse povo. Quando Deus usa o profeta Aías para falar com ele, ele fala: olha, se você andar nos meus caminhos, eu vou fazer com você da mesma forma que fiz com Davi. Eu vou fazer um trato com a sua casa. Deus estava dividindo o reino, havia prometido que dividiria o reino, daria 10 tribos a ele e deixaria 2 tribos por amor a Davi. O rei Salomão, filho de Davi, havia pervertido o povo, havia cultuado a outros deuses. Salomão havia prestado culto aos deuses que suas esposas tinham trago consigo. E Deus fala a Jeroboão:
seja fiel a mim. Seja fiel aos estatutos que entreguei à nação de Israel por meio de Moisés, e eu farei um trato contigo com a sua casa. Mas ele não deu ouvido. E apesar de achar que suas boas intenções eram válidas, as suas boas intenções não eram válidas. Nós precisamos tomar muito cuidado com a idolatria. E às vezes pensamos que idolatria ela acontece quando nós cultuamos uma imagem, quando vemos uma foto, um desenho, alguma coisa nesse sentido. Mas a idolatria consiste em darmos a glória que era para ser dada a Deus a outra coisa. A idolatria foi o problema de Israel como um todo, a partir do momento em que Salomão se casa com mulheres estrangeiras e autoriza o culto a deuses estranhos, a falsos deuses, e ele mesmo participa desses cultos na sua velhice. A idolatria continua enraigada na nação de Israel, no reino do norte, a partir da insegurança de Jeroboão. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém e nem com nada. Hoje, nós achamos que a idolatria se resume apenas a esses itens, essa é a nossa imaginação, mas tudo que nós damos mais importância, mais valor do que a Deus é idolatria. Quantas pessoas colocam o seu trabalho acima de Deus? Quantas pessoas colocam o seu conhecimento acima de Deus? Quantas pessoas colocam bens financeiros acima de Deus? Jesus, em um certo momento, ele fala, olha, vocês precisam escolher a quem servir. Você não pode servir a dois senhores, você não pode servir a Deus e as riquezas. Jesus apresenta as riquezas como um ídolo, desde aquela época, mas hoje nós percebemos o quanto as pessoas valorizam coisas materiais. Tem gente que o seu ídolo é o seu vestuário. Tem gente que dá mais importância ao carro que tem. Eu espero que nós possamos, eu e você, consiga pontuar o que tem tirado o nosso foco, o nosso objetivo de Deus. O nosso foco no projeto de Deus, no plano de Deus para nós. O que tem atrapalhado eu e você fazer a obra de Deus, fazer com que o reino de Deus seja estabelecido na terra, que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. O que tem atrapalhado eu e você fazer, cumprir o ID de Cristo, cuidar das coisas de Deus, todas essas coisas que têm sido empecilho, que têm sido entrave, são ídolos que precisamos deixar de lado, porque a nossa vida e a nossa adoração deve ser dada exclusivamente a Ele. O erro de Roboão foi ser egoísta, de achar que a importância estava nele. A sua idolatria não estava em bezerros de ouro, não estava em construir bezerros de ouro, estava em si mesmo. O seu egocentrismo era a sua idolatria. Nós tendemos a não dar ouvido a Deus, a não ouvir os planos de Deus. Nós tendemos a seguir o nosso próprio caminho, assim como a Eva, como Adão no jardim, optaram em decidir por conta própria, em tomar as rédeas da sua vida, assim como eles ali no Éden. Ainda hoje o ser humano tenta levar a sua vida sem Deus na direção, sem Deus governando de forma plena e colocando empecilhos, às vezes o egocentrismo, às vezes buscando itens de adoração, às vezes procurando itens para adorar, às vezes procurando itens que se colocam entre nós e Deus, mas que nós venhamos nos desprender de tudo que tem sido empecilho de darmos a glória somente a Ele, porque dele e para Ele são todas as coisas, porque é para Ele que nós precisamos viver, é Ele que deve ser a nossa motivação dia após dia, para continuarmos firmes até que o Senhor volte para nos buscar. Um abraço e fique na paz. Que Deus vos abençoe.